Imagine uma cidade tão antiga que suas fundações parecem sussurrar histórias esquecidas. Antes de Jerusalém se tornar o centro espiritual de Israel, ela era Jebus, a fortaleza inexpugnável dos jebuseus. Este povo enigmático desempenhou um papel essencial na construção da história que conhecemos hoje, e suas contribuições não podem ser ignoradas. Quem eram esses habitantes primitivos? Por que sua história é crucial para entendermos as raízes de Jerusalém? Prepare-se para mergulhar nos segredos de Jebus e descobrir como os jebuseus moldaram o futuro de uma das cidades mais importantes do mundo. Os jebuseus foram um povo resiliente que habitava a região montanhosa de Canaã. Escolheram Jebus como sua cidade fortificada por razões estratégicas e espirituais. Localizada onde hoje está Jerusalém, a cidade era cercada por vales profundos e um terreno montanhoso que a tornava quase impenetrável. Não era apenas um refúgio físico, mas um símbolo de sua identidade e conexão com o divino. Esse cuidado em escolher a localização reflete sua sabedoria e capacidade de transformar adversidades em vantagens. Mesmo sendo pequenos em número, os jebuseus prosperaram. Usaram o terreno acidentado a seu favor, criando uma fortaleza que combinava engenhosidade e estratégia. Suas construções, como o túnel de Siloé, foram inovações que garantiram sua sobrevivência em tempos de cerco. Esse túnel era um testemunho de sua habilidade de transformar desafios em soluções. Pense nisso. Como podemos usar nossas dificuldades como trampolins para alcançar o sucesso? Na Bíblia, os jebuseus são apresentados como descendentes de Canaã, filho de Cam. Sua cidade, Jebus, é mencionada como um reduto estratégico e culturalmente rico. Em Gênesis 10, suas origens são conectadas à diversidade de Canaã, uma região marcada pela mistura de línguas e tradições. Já em Ezequiel 16:3, suas raízes são descritas como mistas, envolvendo amorreus e heteus, reforçando a ideia de que os jebuseus eram uma síntese cultural, refletindo a rica interação de povos na região. Estudiosos sugerem que os jebuseus poderiam ter traços semíticos ou até hurritas, e essa diversidade os tornava um exemplo de como a riqueza cultural pode ser uma força. Essa pluralidade nos ensina que, assim como os jebuseus prosperaram na diversidade, nossas comunidades também podem encontrar força em unir diferentes perspectivas. A resistência é uma marca registrada da história dos jebuseus. Eles foram desafiados pelos israelitas durante a conquista de Canaã e enfrentaram o cerco de Josué e depois o de Davi. Mesmo após derrotas temporárias, os jebuseus retomavam suas defesas, mostrando determinação em proteger sua identidade cultural e espiritual. O episódio da conquista de Davi é particularmente emblemático. Em 2 Samuel 5, os jebuseus, confiantes em suas fortificações, zombaram de Davi, acreditando que sua cidade era impenetrável. Contudo, Davi usou o túnel de água para invadir Jebus, demonstrando que visão estratégica e pensamento inovador podem superar desafios aparentemente intransponíveis. Esse momento reflete uma lição atemporal. Com estratégia e persistência, é possível superar os obstáculos mais difíceis. A história dos jebuseus também se entrelaça com suas práticas culturais e espirituais. Eles eram politeístas e veneravam divindades ligadas à fertilidade, guerra e natureza. Esses rituais revelam sua conexão com os ciclos naturais e mostram que, para eles, a espiritualidade estava profundamente ligada à vida cotidiana. Essa relação com o divino era tanto prática quanto simbólica, ajudando a fortalecer sua comunidade em tempos difíceis. A arquitetura de Jebus é outro legado fascinante. Além do túnel de Siloé, os jebuseus criaram muralhas fortificadas e plataformas de pedra que destacavam sua capacidade construtiva.
Essas estruturas não eram apenas funcionais. Elas simbolizavam poder e resiliência, refletindo a determinação de um povo que se recusava a ser dominado. Cada pedra carregava a história de sua resistência, e essa herança nos ensina que é possível construir vidas sólidas, mesmo em meio às adversidades. Os registros arqueológicos de Jebus, como as cartas de Amarna, reforçam sua relevância política e estratégica. Esses documentos revelam que a cidade era um ponto de conexão entre culturas e interesses políticos, ilustrando como os jebuseus desempenhavam um papel vital em uma terra de constantes conflitos. Assim como Jebus servia como um ponto de encontro, nossas vidas também podem ser marcadas por momentos em que nos tornamos pontes entre pessoas e ideias. A linhagem dos jebuseus também é digna de nota. Eles aparecem frequentemente na Bíblia como parte dos desafios enfrentados por Israel na conquista da Terra Prometida, mas ao invés de desaparecerem completamente, deixaram marcas profundas que ecoam até hoje. Pense nisso. O que deixamos para trás em nossas próprias jornadas? Após a conquista de Jerusalém por Davi, os jebuseus não foram completamente aniquilados. Em vez disso, muitos permaneceram na cidade e se integraram gradualmente à sociedade israelita. Essa assimilação cultural é um exemplo de como culturas podem evoluir, misturar-se e, ainda assim, manter aspectos de sua identidade. Essa coexistência nos ensina que é possível encontrar harmonia em meio às diferenças. Sob o reinado de Salomão, os jebuseus contribuíram para grandes projetos de construção, incluindo o Templo de Jerusalém. Suas habilidades e conhecimentos arquitetônicos foram preservados, mostrando que, mesmo em tempos de mudança, o valor de um povo pode transcender as circunstâncias. Esse exemplo nos desafia a considerar como podemos valorizar e integrar diferentes vozes em nossos próprios projetos. Os jebuseus também desempenharam um papel espiritual significativo. A figura de Melquisedeque, descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, em Gênesis 14, é frequentemente associada a eles. Isso sugere que, mesmo antes de Israel, havia uma reverência ao único Deus na região. Essa conexão destaca como diferentes tradições podem se cruzar e enriquecer umas às outras. Textos extra-bíblicos, como as cartas de Amarna, também fornecem contexto sobre a liderança jebusa e sua importância geopolítica. Esses registros mostram que a cidade de Jebus era mais do que um refúgio. Ela era um centro vital para a região, conectando culturas e tradições. Mesmo após serem assimilados, o legado dos jebuseus permaneceu enraizado em Jerusalém. Suas fundações de pedra, sistemas de água e influência cultural moldaram a cidade que Davi transformou em capital de Israel. Essa herança nos lembra que, ao construir nosso futuro, muitas vezes dependemos dos alicerces estabelecidos por aqueles que vieram antes de nós. A história dos jebuseus é uma lição de resiliência, inovação e integração. Eles nos mostram que até mesmo os povos esquecidos pela história têm algo valioso a ensinar. Suas contribuições não apenas moldaram a antiga Jebus, mas também prepararam o terreno para a majestosa Jerusalém de Davi e Salomão. Agora, a pergunta é: o que estamos construindo em nossas vidas que resistirá ao teste do tempo? Se essa história tocou você de alguma forma, comece hoje a reconhecer as fundações que sustentam sua vida. Fortaleça o que já existe e transforme o que precisa ser renovado. Afinal, os jebuseus, sem saber, prepararam o terreno para algo grandioso. E você? Que terreno está preparando agora? Se esse conteúdo ressoou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e venha explorar mais histórias que não apenas informam, mas também transformam.